libido dominante, libertação sexual e controle político. Michael Jones. Resumo em áudio, parte 1. Este livro está dividido em 3 partes. Este áudio é a parte 1, que vai até a página 134. O autor começa dizendo que a exploração da compulsão, a pornografia, a prostituição, não é algo novo, né? E tem ganhado mais impulso com a era tecnológica, né? A ascensão da internet, o acesso às redes sociais. E o que começou, né? O que antes era visto como servidão do homem ao pecado, ou seja, a fraqueza do ser humano diante dos seus próprios desejos e compulsões, isso foi sendo associado a um tipo de controle financeiro e controle político, né? Ou seja, a revolução sexual foi um artifício para justificar os vícios sexuais e revesti-los de justificativas filosóficas, psicológicas ou até mesmo emocionais, né? Isso significa que as compulsões ou paixões humanas, elas foram colocadas numa espécie de cápsula de argumentos para que se tornassem aceitáveis diante da sociedade. E com isso, né, passasse a receber exploração financeira e a ser usado como forma de mobilização política. Ou seja, ela foi transformada num meio aí de controle social. E o autor vai chamar isso de racionalização do vício sexual. E vai explicar, então, como isso acontece na sociedade, dizendo que a libertação sexual ela leva a sociedade ao caos. E o caos vai gerar aí a necessidade de um controle social pelos órgãos de poder, né, presentes na sociedade naquele momento, seja o poder político, seja o social ou até mesmo religioso. Nas palavras do autor, ele vai dizer que o desejo sexual é uma forma de vício e o regime político e social explora essa situação em seu proveito. A liberdade sexual, isso que o Michael Jones vai mostrar, é na verdade uma forma de controle social. A partir de então, a sociedade será tratada como consumidores. Os vícios sexuais, a paixão, a libido será tratada como um produto e a mídia, filmes, novelas, séries, por exemplo, serão considerados os fornecedores desse produto. E como acontece em toda transação comercial, aqueles que controlam o fornecimento de um determinado produto acaba também tendo o poder de controlar aqueles que consumem esse produto, né? Ou seja, quanto mais as pessoas iam se tornando ou vão se tornando prisioneiras dos seus vícios, dos seus estímulos, aqueles que têm o poder de fornecer esses estímulos, no exemplo aqui seriam os filmes, novelas ou a mídia de forma geral, eles acabam tendo também o poder de controlar esses consumidores, ou seja, em última análise, de controlar as pessoas. E Michael Jones vai dizer então que aqueles que sucumbem às suas paixões desordenadas, né, eles recebem da própria mídia racionalizações, ou seja, justificativas mentais e psicológicas, né? E com isso são moldados, né, pela força política por esses especialistas em manipulação, que na palavra do autor, né, serão aqueles que controlam os meios de comunicação, sejam a mídia, se for comparar ao momento presente, mas no decorrer da história o autor também vai mostrar que isso foi construído através da literatura, do teatro e daqueles meios de comunicação que existiam na época. Michael Jones então vai dizer que a grande força do iluminismo foi considerar ou tratar a sociedade como uma grande máquina, e o combustível que movimentaria
essa máquina seriam exatamente as paixões, a libido, né, os vícios sexuais humanos. E, por sua vez, aqueles que controlassem o fornecimento desse combustível, né, no caso, os pensadores, os filósofos da época, as mentes iluminadas daquela época, os que conseguissem controlar essas paixões, o fornecimento desse combustível, né, para essa máquina, esses também, por sua vez, acabariam controlando a sociedade, controlando os homens. E foi o que aconteceu, e veremos isso aí no decorrer do livro, no decorrer da obra. Então, citando Jones, ele vai dizer que a licenciosidade sexual, né, é um dogma social moderno. É a busca da liberdade, ou seja, a libertação sexual, né, ela é dita, é apresentada como a busca da própria liberdade, né, e que por isso a libertação sexual se auto-justifica por isso, por ser uma busca pela própria liberdade do ser humano. Com isso, se cria a estratégia de inundar aí os países ou certas regiões com pornografia, né? Porque isso significa tornar as pessoas viciadas, da mesma forma que acontece aí ao tráfico de drogas, né? Tornar as pessoas viciadas numa determinada substância para que elas sejam dependentes e manipuladas por quem vai ter aí o poder ou capacidade de fornecer aquela mercadoria. Então, nas páginas aí, até a página 14, aliás, o Jones vai tratar sobre as consequências, né, e os fundamentos do iluminismo dentro dessa visão dos vícios sexuais, da libertação, a busca e pela libertação sexual, né? E o autor vai mostrar que o iluminismo ele é quem melhor propagou esse germe da revolução sexual em todo o Ocidente. Ele então vai citar no decorrer dessas páginas nomes como Eduard Bernays, que era sobrinho de Freud e considerado o pai do marketing moderno. Ele vai mostrar a contribuição nesse aspecto de John Henry, né, que foi o autor de uma obra chamada Êxtase Selvagem, que contribuiu dentro disso que o Jones está falando, da propagação do vício sexual e da visão da liberalidade sexual como a busca da própria liberdade, né? Ele então vai citar um trecho aqui para mostrar como a narrativa liberal da história em relação ao sexo ela foi construída e suas consequências, né? Ele vai dizer que um ato de libertação sexual é, na realidade, uma forma potencial de controle político. E, nas palavras do próprio autor, lá pela página 12, ele vai dizer: aqueles que são guiados e escravos de suas compulsões são usados por aqueles que podem se beneficiar de um mundo no qual a moral é desvalorizada. O dinheiro, então, toma o lugar de juiz nas interações sociais. E isso se dá da seguinte forma: a ordem política vigente, ela promove o vício sexual em nome da libertação sexual. Depois a explora como forma de controle com a destruição de qualquer um que se recuse a cooperar. O autor, então, vai dizer na página 13 que Santo Agostinho dividiu o mundo em duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? A cidade de Deus ela ama o Criador até o limite da extinção do seu ego, enquanto a cidade dos homens ama o seu ego até o limite da extinção de Deus, né? Ou seja, a cidade dos homens ela é desejosa de dominar o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é levada por esse desejo de dominar o mundo, ela é conduzida, é seduzida por sua própria paixão, ela é dominada por sua própria paixão, né? E essa dicotomia das duas cidades
ela vai se resumir na seguinte frase: uma rebaixa o ego por causa do seu amor a Deus, mas a outra, que é a cidade dos homens, ela rebaixa a Deus por amor ao seu próprio ego. O que o autor quer mostrar com isso é que na raiz dessa busca por libertação sexual está a vontade de agradar o seu próprio ego, ou seja, seus instintos e seus desejos egoístas. E isso vai estar aí diretamente aí contra Deus e contra qualquer valor ou princípio aí de autodomínio ou de preservação, digamos assim, dos sentimentos e valores aí que outrora eram vigentes aí na sociedade. A partir daí, então, começa o capítulo 1, que é a primeira parte do livro, que vai mais ou menos até a página 134. E o autor vai contar um pouco de uma história que se passa em Ingolstadt, em 1776, que era uma cidade alemã na região da Baviera. E até mais ou menos a página 31, o autor vai tratar sobre a criação da Ordem Illuminati, porque, segundo o que o Jones pesquisou e vem nos mostrar, é que a Ordem Illuminati ela foi fundamental aí na criação tanto da narrativa liberal, da história do sexo como a busca da liberdade, quanto também para a ascensão aí da própria conceito aí de paixão sexual e do vício sexual, como ocorreu. O autor, então, vai mostrar a influência dessa ordem Illuminati na Europa e a evolução, os propósitos dessa ordem, que não era outro senão a derrubada do trono e do altar, ou seja, a derrubada da monarquia e da religião cristã católica, né? E, segundo o autor, essa derrocada teve início a partir da supressão da ordem jesuíta, né? Quando a ordem foi extinta em 1773 por ordem do Papa Clemente XIV. A partir daí foi só questão de tempo para que as ordens maçônicas se firmassem e surgisse aí o criador dos Illuminati, né? Que foi o fundamento, a raiz aí do movimento iluminista, né? Que foi Adam Weishaupt, que ele articularia e fundaria aí essa ordem secreta chamada Illuminati. Michael Jones vai dizer, aí na página 23, que as intenções de Weishaupt eram claramente revolucionárias, né, desde o seu início. Mas o chocante era o mecanismo de controle das mentes dos membros dessa sociedade secreta. Nesse mecanismo que Weishaupt criou, né, como um instrumento psíquico para fazer com que se realizasse os seus projetos, que eram aí de controlar e manipular as pessoas para a sua própria finalidade. Então, a grande contribuição de Weishaupt nessa organização, na sua própria organização, os Illuminati, foi criar um sistema de controle psicológico ou psíquico, né? E isso vai ser aí usado aí por outras sociedades secretas e até por alguns conceitos de psicologia e filosofia aí no decorrer dos anos. Weishaupt também escreveu um tratado na época chamado Pitágoras, ou uma consideração sobre a arte secreta de comandar o mundo e o governo. Lembrando que Weishaupt escreveu esse tratado com esse nome porque os pitagóricos, na época, era uma sociedade secreta fundada por Pitágoras, né? Isso na época do próprio Pitágoras, né? E o autor, então, vai dizer na página 27 que o padrão e aspirações iluministas que Weishaupt deixou, né, era o seguinte: o homem, essa era a filosofia do Weishaupt, o homem verdadeiramente iluminado não tem mais necessidade de um mestre, né? E ele será bem governado quando não tiver mais necessidade de um governo. Ou seja, o homem, quando ele alcança a iluminação, né, quando ele é iluminado,
ele poderia se autogovernar. Iluminado aí no conceito de Weishaupt é justamente a sua própria ordem, os membros da sua ordem, os Illuminati. Eles eram os seres iluminados daquele período da Europa, pelo menos assim declarados, né? Assim eles se viam como homens iluminados. Este será a definição do próprio termo libido dominante, né? Que significa o desejo de dominar pela paixão, ou melhor, a paixão pela dominação, né? A manipulação pela paixão sexual. Mas oficialmente a Ordem Illuminati, né, se encerrou em 1795, mas desde 1785, né, o fundador da Ordem Illuminati, Weishaupt, já havia sido exilado aí, porque os Illuminati foram considerados aí uma seita, né, promotora aí de subversão, então foi proibida e perseguida na Alemanha, ocasionando aí o seu encerramento, pelo menos assim oficialmente, em 1795. Esse meio, né, de subversão, ela possui uma trajetória, um passo a passo que o autor vai nos mostrar na página 34, que a trajetória do vício sexual, nessa trajetória, nesse trilho, as paixões começam com uma paixão simples, né, e ela acaba dando lugar a uma paixão mais complexa, que por sua vez vai dar lugar a paixões criminosas, que vai gerar ao seu fim uma paixão assassina, no momento que começa a surgir aí os crimes de ordem sexual, porque a natureza humana, uma vez que ela é libertada, né, ela se torna uma natureza violenta, uma natureza animalesca que tende aí ao seu pior e não ao seu melhor. E o Weishaupt tinha consciência disso, por isso ele trabalhava com o estímulo sexual, né, a visão da liberdade sexual, da libertação sexual, mas a finalidade dele era a revolução, era transformar os vícios humanos, a paixão humana, liberar até que ela fosse transformada em uma paixão assassina e as pessoas estivessem dispostas aí a derramar sangue pelas causas que ela se propôs aí de libertação da monarquia e destruição aí do próprio cristianismo, né? E segundo o autor Jones, na página 35, ele vai diferenciar, né, vai nos fazer entender a diferença que há entre revolução sexual e vício sexual, que embora um seja derivado do outro e eles estejam associados, ou seja, façam parte da mesma família aí, ele vai dizer que revolução sexual é a mobilização política do vício sexual, né? E que também vai ser diferente de sedução, que é a manipulação do vício sexual para fins menores, né? Ele vai citar, por exemplo, a prostituição, que é a manipulação do vício sexual para um ganho financeiro. Já a revolução sexual, ela vai fazer uso de todos esses instrumentos, né? Mas ela tem uma escala de interesse e objetivos maiores, né? Que o objetivo é esse já citado, que é a subversão social, com a finalidade de estabelecer depois um controle social. Nas palavras dos Illuminati, né? Da Ordem Illuminati ou de Weishaupt, que era o lema subversivo, né? Era que a ordem ela só pode surgir do caos, né? E para Jones, a revolução sexual ela teve o seu início, ou digamos assim, impulso germinativo no Marquês de Sade, né? Nos escritos de Marquês de Sade, que eram sexualmente perversivos, né? E continham, aliás, todos os ingredientes revolucionários para a derrubada aí da sociedade daquela época, né? Ou seja, os escritos de Sade, eles geravam um sentimento de libertação, né? Tinha um teor de instabilidade política, de libertinagem sexual e um forte conteúdo psicológico. Então, nós podemos ver isso na página 36, mas
Começa então o capítulo 2, né? E o autor vai nos contar a história do Marquês de Sade em Paris, 1787, onde começa a história, e vai nos mostrar aí a influência filosófica do Marquês de Sade, a sua prisão e toda a sua trajetória. Vai citar então as próprias palavras do Marquês de Sade, que ele diz que o filósofo era o pensador iluminista, era o próprio iluminista, aqueles que eram considerados a luz dentro da sociedade europeia, né? O iluminista, o iluminado ou o filósofo, ele sacia seus apetites, isso são as palavras do Marquês de Sade, ele sacia seus apetites sem se perguntar o curso de seus prazeres para os outros e sem qualquer remorso. O Marquês de Sade, ele vai criar então um tipo de filosofia materialista, né, que vai dar o fundamento, né, à ideia de libertação sexual. Na essência, isso significa que o materialismo, né, ele seria a atração das pessoas, seria o engodo, a ferramenta pela qual seria mostrado aí, seria revelado ou descortinado na sociedade aí um apelo substancialmente erótico, na qual a razão deveria sucumbir ao desejo, ou seja, morre a razão e o desejo aflora. Sade vai então escrever uma de suas obras mais conhecidas, que é Justine, Os Infortúnios da Vida, na qual, para se ter uma ideia, as personagens Dolmance e Rodin, eles se libertam da religião e da moral, isso no enredo do livro, e se envolvem em todo tipo de atividade sexual sem culpa alguma. E isso vai ter um reflexo imediato na sociedade, exatamente nesse sentido, de romper a razão, de se fazer refletir sobre a razão dominando a paixão, mas no sentido de que a razão são grilhões que impedem o homem de atingir ou de alcançar a sua liberdade, ou, nas palavras do Eschaldt lá atrás, seriam de aflorar a sua luz, né, do ser humano se iluminar. Ou seja, o desejo, né, vai derrubar a razão. E os escritos de Sade, ele teriam implicações políticas, né, em toda a esfera pública na França e consequentemente, na Europa, né? Mas em 1790, mais ou menos, ele estava preso no manicômio em Charenton, né, depois de ter sido transferido da Bastilha, onde ele estava preso, e pôde assistir aí à ascensão das suas obras, especialmente essa Justine e os Infortúnios da Virtude, né, se tornando aí sua obra mais vendida e mais comercializada. E com isso ele pôde ver, aliás, toda a sociedade francesa pôde ver aí como as paixões, uma vez que são libertadas, elas se tornariam aí o combustível da revolução, né? Ela foi o pavio aceso para a revolução aí em toda a Europa. Com isso, o Marquês de Sade se torna um ativista político e adota o nome de Cidadão Luiz Sade. E durante esse período que se segue, né, começam as revoltas armadas, porque vale lembrar que no início do livro, o Michael Jones ele vai mostrar como a libertação sexual ela produz uma escravidão do homem pelos seus próprios desejos, por sua libido. Porém, o que começa como uma simples paixão, né, o aflorar de uma paixão, ela se torna, né, na sua última etapa, na sua última fase, ela se torna uma paixão assassina, uma paixão sanguinária. E a prova disso está mais ou menos na página 50, de que o período que se segue quando a literatura de Sade ela fomenta a libertação sexual, se segue então revoltas armadas e dá início a uma revolução mais sangrenta mesmo.
Então acontece assassinatos e violência, mas toda aquela violência social, ela possui um fundo de violência sexual. Vai citar então o exemplo do esfaqueamento da princesa Lambelle, não sei a pronúncia porque é francesa, e talvez Lambelle, que ela se esconde, né, numa abadia, é capturada, e naquela mesma abadia onde ela estava escondida, já havia sido assassinados 115 padres, né? E o que fazem com essa princesa é arrancar os seios dela, esfaquear ela, cortar sua cabeça e desfilar pela rua cantando slogans sexuais obscenos, né? Ou seja, todo aquele ímpeto violento, ela tem um fundo sexual, né? Da liberdade sexual como um slogan aí político e como um estímulo, né? Um combustível aí aceso dentro da sociedade. Isso, na visão do Michael Jones, vai indicar que os escritos de Sade, né, ele influenciava as massas nesse sentido. E à medida que essas obras elas tramitavam cada vez mais no cenário público, mais ainda a sociedade se tornava sádica, né? Sádica sexualmente e destrutiva também. E por isso, o nome de Sade sempre foi, ao longo da história, associado ao sadismo, né? A questão, a pessoa sádica, cruel, com conotações sexuais, né? Com isso, tem início o capítulo 3, lá pela página 51, né? Onde o autor vai contar a história que se passa em Londres em 1790 e começa contando aí sobre o reverendo Richard Price em 1789 e seu sermão no templo presbiteriano, né? E que no sermão de Richard Price ele exaltava os feitos da Revolução, né? Glorificava os feitos da Revolução como que se a Revolução estivesse produzindo ou fosse capaz de produzir aí grandes homens, grandes pensadores e esse tipo de coisa. E o Richard Price é citado aqui porque ele vai influenciar outros dois personagens, um positivo e um negativo, digamos assim, e por isso ele é citado aqui. O personagem que surge dentro dessa história aí do sermão do Richard Price é Edmund Burke. Ele escreve um livro que eu recomendo muito, né, que é Reflexões sobre a Revolução na França, que veio a se tornar esse livro, esta obra e as próprias reflexões de Edmund Burke, o fundador do pensamento político conservador até os nossos dias, né? E esse livro de Edmund Burke foi a resposta ao sermão de Richard Price, na qual ele leu a transcrição um tempo depois e escreveu essa resposta que se tornou esse grande livro. Mas outra personagem também influenciado por Richard Price, né, num ponto de vista negativo, foi um outro pastor, né, chamado William Goldwyn. Ele assistiu pessoalmente o discurso do reverendo Price e se sentiu impactado por ele, né? E dentro desse período ele acabou recebendo, Goldwyn acabou recebendo de presente de outro reverendo, né, o Joseph Falcott, um livro chamado O Sistema da Natureza, escrito pelo Barão de Holbach. E esse Holbach, ele foi o mesmo que já tinha influenciado com seus escritos e com sua filosofia o Weishaupt, que foi o fundador dos Illuminati. Então você consegue ver uma linha, uma trajetória no decorrer da história, onde coincidências simétricas elas acontecem, contribuindo aí para que esse pensamento da libertação sexual e da revolução, ele passasse aí de momento a momento da história, de pessoa a pessoa, sempre com o mesmo fundamento aí da libertação sexual associado à liberdade do ser humano como um todo, né? Esse Joe Holbach, ele foi um Illuminati e foi um dos pilares ideológicos do iluminismo e da Revolução Francesa, né? Que foi mais ou menos aí a Revolução Francesa, iniciada em 1789 e encerrada em 1799, pelo menos assim para efeito didático, né, oficialmente, porque há sempre movimentos, eventos
revolucionários. Ele já acontecia antes, né, isoladamente, e continuou acontecendo depois. Sobre Holbach e a influência que ele teve na França, na Alemanha e em grande parte da Europa, eu recomendo uma excelente obra que vai tratar sobre esse assunto, que é a Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassos, exclusivamente, especificamente, aliás, o tomo 1, né, que ele vai citar ali as reuniões que eram feitas na residência de Holbach, o que se tratava, todos os fundamentos da filosofia iluminista, que ela nasceram ali, e os personagens que participou dessa reunião, que participava dessas reuniões, né, que se alimentavam desse conteúdo aí iluminista, e que se tornaram esses participantes ali, amigos de Holbach, que acabou se tornando aí os grandes personas aí de toda a Europa aí, séculos aí atrás, né? Que foram no mundo das artes, da literatura e de tantos outros, da política, principalmente. Os grandes nomes aí da Europa, eles faziam parte dessa rede aí que encontrava Holbach em sua residência e tratavam aí dos assuntos aí concernentes aos ideais que eles buscavam. Isso a gente pode constatar aí no livro A Conjuração Anticristã, no tomo 1. Quanto a Goldwyn, nós vamos ver aí na página 52 que a trajetória dele não foi nada feliz, porque ele, como pastor, depois que começou a receber a influência dos escritos de Holbach e também do sermão de Richard Price, né, isso produziu uma derrocada na vida de Goldwyn, né, que em 1783, para se ter ideia, 5 anos depois dele ter sido ordenado pastor, ele abandonou o ministério, né? E alguns anos depois, em 1787, ele abandonou completamente a fé cristã e passou a se devotar ao ateísmo unitarista, né? E a contribuição de Goldwyn em tudo isso dentre outras personas, fazer com que as fantasias criadas acerca da Revolução Francesa, a ideia de liberdade, de libertação do homem, né, ele fervilhasse nos jornais, na mídia da época, digamos assim, no meio social e político, e fosse aí um combustível, através, aí, entendo Goldwyn e outras pessoas como porta-voz, para que muitos protestantes daquela época abandonassem a sua fé e fossem aí seduzidos pelo veneno intelectual dos Illuminati. Já em 1791, Goldwyn ele escreve um livro, né, que a ideia central era a desvalorização de tudo que era considerado sagrado pelo homem, ou seja, Goldwyn ele marca a sua trajetória negando tudo que antes ele defendia como pastor, né? Tudo aquilo que é sagrado, que é recebido de Deus pela humanidade, né? Goldwyn vai negar tudo isso, vai distorcer tudo isso, né? Dando apoio aí, dando consistência a uma cosmovisão iluminista, né? E através do seu livro A Justiça Política. Esse livro ele fez muito sucesso na época e repercutiu aí na sociedade e nomes, e vai influenciar nomes aí como Tom Paine, Percy Shelley, a Mary Wollstonecraft, que ela vai ter depois, anos depois, um envolvimento com Goldwyn e vai gerar aí vai contribuir aí negativamente com a sociedade de muitas formas aí, né? Ou seja, o fruto de Goldwyn e Mary Wollstonecraft, ele vai aí trazer a sua cota de maleficência dentro da sociedade da época, né? Mas o que tem em comum todos esses personagens aqui citados e os escritos deles, porque muitos vão produzir também livros e artigos e poemas, tudo que girava em torno ali do conceito social, né, da esfera social na sociedade da época, o que eles tinham em comum era o incentivo à degradação da moral e à rendição do homem ao impulso da paixão, mas isso como um ato de libertação, né?
E só que isso não vinha apenas deles, isso vinha lá de Weishaupt, da Sociedade Ordem Illuminati, né, porque era princípios iluministas. E Edmund Burke foi um personagem que combatia essas ideias, né, porque Edmund Burke vinha de uma corrente de pensadores que defendia a moral e o costume como o guia do ser humano, e que as paixões, a libido, a sensualidade, a eroticidade só escravizam as massas, né? Então, o caminho do prazer fácil e desses ditames da libertação sexual, ele se contrapõe à moral e ao costume e escravizam o ser humano. Por trás da fachada de libertação, ele possui, na verdade, grilhões que prendem o homem à sua própria libido. Essa era a defesa que Edmund Burke fazia e encontrou eco aí em grandes nomes também na história até os nossos dias. A própria Mary Wollstonecraft, ela tinha conceitos parecidos com Edmund Burke no início, mas enquanto Burke defendia valores transcendentes, né, uma ordem moral mais perene e consistente, com fundamento espiritual e religioso, a Mary Wollstonecraft, ela defendia certa moralidade, mas era numa base mais psicológica, que usava a razão como o freio da paixão, né? Ela vai dizer que a paixão rebelde na alma, né, ela pode ser dominada pelo esforço da vontade e da razão, ou seja, enquanto Burke vai dizer que o centro da força humana, né, no sentido de controlar suas paixões, suas compulsões, ela está, em última análise, em Deus, né, nos fundamentos da fé, a Mary Wollstonecraft vai dizer a mesma coisa, mas fundamentando esse controle da paixão na própria razão e capacidade humana, né? Porém, com o passar do tempo, a própria Mary Wollstonecraft, ela vai tendo acesso, né, a livros franceses, como o do Marquês de Sade e essas obras iluministas. E ela acaba tendo suas convicções corroídas internamente, né, os seus valores, e vai aos poucos abandonando as práticas, os seus conceitos aí desde a juventude, adotando o mesmo discurso eufórico da liberdade, da paixão e dos arranjos sexuais, né, que eram distribuídos aí na sociedade, esse tipo de pensamento, e ela vai tornando isso também aceitável dentro da sua própria mente, né? Sobre isso, o autor Michael Jones, ele vai citar um pensamento, uma frase de Burke que diz: a razão, desamparada da tradição e dos costumes sociais, é um junco muito frágil para que nele se lance o peso dos desejos humanos. E por isso mesmo, anos depois, Russell Kirk, que é um grande estudioso e admirador de Edmund Burke, ele vai escrever, né, o conceito de princípios conservadores, na qual se pode citar que o conservador ele adere ao costume, às convenções e à continuidade, porque é a antiga tradição que capacita as pessoas a viverem segundo certos princípios e valores, além dos princípios de imperfectibilidade, restrição prudente e vários outros princípios conservadores, na qual, aí, baseados nas defesas, nos conceitos de Edmund Burke, ele vai servir aí de guia e sustentáculo para uma sociedade conservadora, né, e sustentável. Wollstonecraft, então, ela vai passar uma temporada em Paris, na França, né? Isso nós estamos pela página 61, 62, e ela vai ver com os próprios olhos as consequências práticas das teorias que ela e outros pensadores da época defendiam, né? E ela vai ver então a paixão sexual sendo transformada, né, em caos sangrento, né? Porque esse foi o estopim da Revolução e que potencializou aí, né, despertou toda a maldade no coração do ser humano, porque a Revolução Francesa foi uma
revolução muito sangrenta, né? E a Wollstonecraft, ela vai dizer mais tarde que vai considerar que a paixão sexual não era um interruptor de luz que se pode ter múltiplos casos e que pode se fazer emergir a paixão sexual, mas a qualquer momento a pessoa aperta um botão e ela apaga. Ela pôde, então, comprovar, né, em sua experiência vivendo ali na França durante a Revolução Francesa, de que, na realidade, na prática, a paixão sexual ela tem um peso, né, muito grande sobre o próprio ser humano e sobre uma consequência, um reflexo ruim na sociedade. Nós estamos, então, em Paris, em 1792, e começamos o capítulo 4, na página 63. Na mesma época, nessa época, aliás, o Mary Wollstonecraft, né, havia chegado em Paris para escrever sobre a Revolução, e enquanto o Marquês de Sade, ele ia ganhando cada vez mais ascensão política, né? Isso com os panfletos que ele escrevia, os panfletos revolucionários que iam alimentando, né, sendo aquele conceito da sociedade, sendo um grande motor, e alimentado pela paixão, né, pela libertação sexual como o combustível que alimenta esse motor, a sociedade como um todo. Então, os escritos revolucionários do Marquês de Sade, dentre outros autores, eles eram esse combustível que ia alimentando e dando força e vigor a esse motor revolucionário, né? A Mary Wollstonecraft, ela vem a perceber, então, que a paixão revolucionária, como qualquer outra paixão, ela, depois de liberta, ela ganha vida própria, né? E à medida que são alimentadas, ela vai percorrendo um caminho próprio até a sua autodestruição, né? Mas enquanto isso, Godwin, o ex-pastor calvinista, ele já totalmente desviado da fé e de seus antigos valores, ele ganha cada vez mais repercussão com o seu livro, que vai chegar em Londres, na Inglaterra, que vai ganhando ascensão aí dentro da sociedade. E esse livro tem a sua influência porque ele exaltava o pensamento iluminista e atacava, né, as instituições do casamento, da união matrimonial, da relação entre homem e mulher. Esse é o grande fundamento da obra do Godwin, né? E na página 72, nós vamos voltar à questão da história do Marquês de Sade, porque ele continua com sua peregrinação, né, sua jornada metamorfósica, porque a grande característica, o que marcou a vida do Marquês de Sade, foi a sua constante transformação, né? Pura coincidência, mas sempre para pior. Então, ele se tornou juiz, um júri investigador, com altos poderes políticos em 1793. Aí se tornou em seguida presidente da Section des Piques, né, uma pronúncia em francês, eu não saberia dizer, mas era um importante órgão dentro daquela sociedade na época, né, e depois em seguida também já foi expulso, né, teve alguns conflitos internos lá e acabou refugiando novamente, né, nos livros e no ateísmo, e se tornou aí um defensor, um ativista do ateísmo, propagando o ateísmo aí dentro de toda a sociedade aí, francesa. Não por menos, ele foi considerado, né, o filósofo do Estado revolucionário e acabou articulando aquela sociedade em plena revolução a um tipo de antirreligião, né, dizendo que sem a religião o homem poderia finalmente se iluminar, ou seja, a religião era o impedimento da iluminação do homem. Repare que o que há de comum em todos esses personagens, né, como Godwin, Price, o Marquês de Sade, Weishaupt, todos eles, o veio em comum entre eles, a linha do comum entre todos eles é que eles sempre atacam a religião, eles atacam a fé, né, e a fé com base cristã, e sempre coloca como a fé religiosa como inimiga do desenvolvimento humano, enquanto a libido, a paixão sexual, a compulsão, os vícios sexuais, eles são exaltados como aí
grande símbolo de libertação humana. Porém, como a trajetória do Marquês de Sade ela é feita de altos e baixos, né? E sempre cheia de crise, antes que terminasse aquele ano, ele acabou preso novamente, né, acusado de sedição e de motim, e um ano depois, enquanto ele estava preso, em 1794, para seu desespero, ele fica sabendo que o editor dos seus livros, né, de seus panfletos, ele acabou também sendo condenado e morto aí pela guilhotina, indicando a ele que esse seria o destino que ele teria. E assim foi feito. Pouco tempo depois, o Marquês de Sade, isso estamos na página 74, ele foi também condenado à morte por enforcamento. Mas como naquele momento toda a Europa vivia uma reviravolta sociais e políticas, aconteceram alguns trâmites ali dentro da sociedade em relação à sua prisão e essa reviravolta fez com que em 1794, antes que ele fosse aí enforcado, ele acabou sorrateiramente sendo transferido aí para outra prisão e, consequentemente, no próprio ano de 1794, ele acabou sendo liberto, né? Mas o que tudo isso mostra é que a filosofia revolucionária, ela, quando é posta na prática, ela não funciona, né? Na vida real, ela não tem condições de ser, ela leva a um caos e a perda total de controle. A própria Mary Wollstonecraft, que antes ela escrevia que ninguém deveria permanecer num relacionamento quando a afeição acabava, ou seja, quando não amava mais a pessoa, não era obrigada a permanecer no casamento, que se podia ter mais de um relacionamento, que podia, ou seja, viver vários amores, vários casos sexuais sucessivos. Essa era a defesa da Mary Wollstonecraft um período da sua vida, né? Quando ela abandonou a sua psicologia tradicional da razão controlando a paixão. Mas, porém, isso se voltou contra ela porque ela acabou se envolvendo com um revolucionário também, chamado Henley, e acabou engravidando dele, mas provando em seguida do seu próprio veneno, porque o Henley acabou abandonando ela assim que ela engravidou e ela teve a filha sozinha em período de inverno na França, né, em Paris, passando todos as agruras aí de uma vida solitária, sozinha, com filho, sem trabalho e à beira do desespero, né? Ou seja, a sua filosofia de libertação sexual se voltou contra ela, porque o Henley colocou na prática aquilo que a própria Mary Wollstonecraft defendia, né? E ela então vai dizer, numa carta a Henley, como prova disso, se sua sensibilidade chegar a despertar um dia, a Mary Wollstonecraft diz, o remorso encontrará um caminho para o seu coração em meio ao prazer sexual e aos negócios. Você voltará a mim, que sou vítima do seu abandono. Ou seja, se antes ela defendia a liberdade sexual, né, de se ter inúmeros parceiros conforme o seu prazer, a sua vontade, e não ter compromisso com ninguém, agora ela clama em carta pelo compromisso de Henley, que estava vivendo aí a sua libertação sexual, né? Como Burke sempre previu que a luxúria obscurece a mente e torna suas vítimas cegas para a vida real. Mary Wollstonecraft, então, ela acaba se tornando aí uma pessoa avessa, né, pelo menos nesse período da vida dela, com essa mágoa, com todos esses grilhões aí sobre esse peso sobre a vida dela, tendo de criar um filho sozinho em pleno inverno, passando necessidades financeiras, solidão emocional. Diante de tudo isso, ela acaba aí aderindo a um tipo de pensamento que será aí anos futuros a raiz de todo o conceito de muito do que o feminismo moderno defende, ou a visão do feminismo moderno em relação ao homem. Isso nasceu aí em grande parte das ideias aí divulgadas por Mary Wollstonecraft depois dessa experiência com Henley. Ela vai dizer então numa das cartas que ela escreve à sua irmã e ao próprio Henley: você conhece minha opinião dos homens em geral, sabe que os vejo como tiranos sistemáticos e que é a coisa mais
rara do mundo encontrar um com a delicadeza de sentimentos para controlar o desejo. Essa vai ser a opinião dela, e a partir disso, estamos na página 78, vai surgir um tipo de psicologia dentro da sociedade, ou uma psicologia informal, digamos assim, que foi chamada depois de psicologia progressista, né? Cuja base consistia na ideia de que toda repressão ao impulso dos desejos é por si mesmo má. Ou seja, apesar da experiência negativa de Mary Wollstonecraft, né, o que vai ter mais força na sociedade são aqueles escritos que retransmitiam, né, reconfiguravam a ideia da libertação sexual como o grande libertador aí do ser humano para uma mente iluminada, né? E como fruto de tudo isso, né, ou seja, fruto da aplicação prática dessas teorias, a Mary Wollstonecraft, desesperançada, rejeitada, cheia de problemas internos e externos, ela aí acaba tentando o suicídio em 1795. É como Santo Agostinho diz, um homem bom, mesmo que seja escravo, é livre, mas um homem mau, mesmo que seja livre, é um escravo, pois seus vícios são seus senhores. A grande síntese, então, de tudo isso, de toda essa decadência social, né, é que promover nas pessoas um instinto e fervor revolucionário. Para isso se tinha que estimular a imoralidade e a libido sexual, né, porque o estímulo disso criava o clima de inquietação necessário para que as pessoas se dispusessem a lutar, a matar e a destruir, né. O próprio Marquês de Sade, através de seus escritos, né, deixava isso claro, de que a inclinação natural e desordenada do homem para o prazer, ou seja, a imoralidade sexual, é um instrumento eficaz no jogo de manipulação, né? Uma vez que a libido, quando ela é sem freios, né, quando ela é irrefreada, ela leva inevitavelmente à anarquia, né? E os eventos na Revolução Francesa mostravam isso, né? Que a grande anarquia generalizada, violência e morte. O autor Jones, então, vai citar a página 81, que um Estado revolucionário deve fomentar a imoralidade entre seus cidadãos se deseja desenvolver a inquietação perpétua necessária para fomentar a revolução. Isso está na página 81 e mostra exatamente o que tinha acontecido, o que foi tentado na teoria, e a consequência na prática, e a Revolução na França mostra isso claramente. E a lógica aqui é muito clara, né? E o autor vai dizer que o curso de ação que tem como projeto a libertação do homem da lei moral, ela leva a um mundo no qual os homens são controlados pela administração engenhosa de suas paixões, né? E ele vai citar ainda, Michael Jones vai citar Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, né, que disse: à medida que as liberdades econômicas e políticas diminuem, a liberdade sexual tende a crescer como compensação, né? E o Jones ainda vai dizer, citando, aliás, o próprio Sade, né, o que o Marquês de Sade dizia, que a melhor forma de tornar os homens inconscientes da ausência de liberdade política é lhes permitir a indulgência das paixões, né? Ou seja, o comportamento moral e o comportamento imoral, né, possui suas consequências políticas, e essa é a prova de tudo isso. Mas para compreender melhor e ter uma perspectiva maior de todos esses acontecimentos aí em Paris, na Europa, a respeito da libertação sexual e a respeito da revolução, mas de um ponto de vista dos próprios camponeses, ou seja, dos próprios cidadãos, da sociedade, não dos pensadores, porque até então a gente tem visto o pensamento dos influenciadores, dos filósofos, dos iluministas sociais. E para se ter uma perspectiva a partir da massa dos camponeses franceses, né, das pessoas comuns, eu recomendo um livro que é muito bom, eu tenho, que é o História dos Camponeses Franceses, da Peste Negra à Revolução, que é do autor Emmanuel Leroy Lavrie, eu não sei essa pronúncia também, é muito difícil. Mas o livro são 2 volumes, né? Eu indico principalmente o volume 2, que, a meu ver, corresponde melhor
ao assunto que Michael Jones trata neste capítulo, né? Embora esta obra ela vai tratar os fatos de um prisma mais progressista, né, porque o autor não é conservador, eu achei bem retratado o cenário ideológico e político que o livro apresenta. Então fica a recomendação. Bom, para Sades, da mesma forma como para Weishaupt, a lascívia era a força que movimenta o homem da inércia, né? Ele vai dizer na página 83 que a moral leva à ordem, enquanto a paixão ou a libido leva à revolução, né? Isso explica a dedicação que é cada vez maior e obsessiva, né? Aquela obsessão que há nos meios midiáticos de se promover o sexo, né? O sexo está nos comerciais, nos filmes, nos livros de romance, nos seriados de TV, em tudo tem que ter uma conotação sexual, cena de nudez, apelo sexual, estímulo, né, sexual. Ou seja, a cultura do entretenimento hoje é pornográfica, né? Isso tem uma razão de ser, é porque uma sociedade deve ser mantida em constante clímax sexual, né? E, de acordo com essa linha de pensamento, a liberdade não é senão a habilidade de gratificar a paixão ilícita. Isso significa que no próprio ato de afirmação da liberdade do homem, este homem é aprisionado pela paixão. Logo, a liberdade se torna escravidão, né? Porque aquele que controla a paixão do homem acaba também controlando o homem. Sobre isso, Michael Jones vai dizer na página 86 que aqueles que estão sob o jugo de suas paixões nunca enxergam a servidão que seus desejos lhe infligem. Isso aqui me faz lembrar um caso aí para exemplificar o que essa parte do livro está dizendo, de uma série consagrada aí, pelo menos no presente ano em que eu faço esse áudio, de 2019, uma série consagrada na Netflix chamada Marco Polo, né? Especificamente a segunda temporada, episódio 6, em que o Khan dos Khans, né, que é o Kublai Khan, ele é desafiado por seu primo Kaidu para um ritual chamado Kuruntai, né, para assumir o seu lugar como rei, como o Khan dos clãs. E ele receberia aí votos dos líderes, né, dos chefes de cada clã ou de cada clãs, né, e de acordo com a contagem desse voto seria o novo rei. A estratégia de Kublai Khan, que tem a ver com o que trata essa parte do livro de Jones, é que ele usou essa técnica, né, de estimular a libido e a paixão para finalidade de controle das pessoas, né? Porque ele reúne com os líderes dos clãs, o Kublai Khan, e oferece um dia de orgia com sexo, prostituta, bebida e comida. E esse episódio se chama Os Termos da Serpente, né? Também sugestivo aí, se a gente fizer uma referência religiosa, a serpente no Éden aí seduzindo Adão e seduzindo Eva. Então a quem quiser conferir, e isso é o que trata exatamente o Michael Jones neste capítulo e nessa parte da série. É um retrato visual disso, ou seja, o Kublai ele captura a mente daqueles de quem ele precisava dos votos por meio do apetite e desejos libidinosos, né? E uma vez que aqueles chefes dos clãs estivessem presos no vício sexual e libertino dos desejos, eles tenderiam a fazer as vontades de quem financiava as suas luxúrias, né? Ou seja, o Khan dos cãs, ele teria, a partir de então, o controle das vontades e opiniões daquelas pessoas, porque ele podia controlar a oferta de prazer para aquelas pessoas. Ele financiava a prostituição, ele financiava a luxúria na qual aqueles homens estavam sendo seduzidos e aprisionados, né? É a mesma relação aí que acontece aí entre o traficante e o usuário de droga, né? Um se torna escravo aí pela mercadoria que o outro pode fornecer, né? Ou seja, o viciado sucumbe a toda e qualquer vontade daquele que lhe fornece o objeto do seu vício, que é a droga. Da mesma forma, aquele que é levado ao vício da paixão sexual, da libidinagem, se torna escravo
de sua própria luxúria. E aquele que controla o fornecimento desse prazer acaba também controlando e manipulando aquele que consome esse prazer. Jones vai dizer sobre isso, né, na página 86, que o vício é a força gravitacional que agita os homens e permite que outros os manipulem para seus próprios fins. Ou seja, a partir daí o vício é usado como um veículo de subversão e de controle político nesse sentido, né, ou controle social. Esse capítulo, então, vai encerrar com o encontro de Mary Wollstonecraft com Goldwyn, e eles acabam se tornando amante, ela engravida dele e acabam se casando, né? Em março de 1797. Mas isso teve um efeito mais ou menos positivo em Mary Wollstonecraft, que eu acho que ela conhece a paixão ou o amor, e ela abandona então aquele papel que ela vinha fazendo de feminista raivosa e acaba aí se rendendo aos encantos aí de Goldwyn e cumprindo bem o seu papel aí de esposa dócil e dedicada. E no próprio ano de 1797, surge aí no cenário Augustin Barwell, que chegou a trocar cartas com Edmund Burke, né, e escreveu um livro que cita a obra contra-revolucionária, combatendo aí todo aquele progressismo e ideologia iluminista. O livro foi chamado História do Jacobinismo, né, e foi um grande marco na época aí contra o pensamento revolucionário. E nesse mesmo ano, a Mary Wollstonecraft, né, casada então com Goldwyn, ela tem um filho e morre em decorrência do parto. Nesse mesmo período surge um jovem pastor chamado Thomas Malthus, né, 1798, que ele vai escrever uma obra que se tornou também aí uma referência dentro da sociedade da época, e até anos depois, né, que se chamava Um Ensaio sobre o Princípio da População e seus efeitos sobre o progresso social, aonde ele vai combater alguns autores, como o próprio Goldwyn, e vai propor uma espécie de tese, né, que vai se tornar a filosofia, a base filosófica para várias outras arguições futuras no campo da sociologia, da psicologia e da filosofia, que era o conceito de controle populacional, que na visão do Malthus ele se dá através da guerra, da fome e da doença. E para efeito de conhecimento, os autores Allen Gary e Larry Abraham, eles vão informar no livro Política, Ideologia e Conspiração, que estes fatores vão se tornar aí nos próximos anos, né, depois disso, o fundamento prático e ideológico das estratégias políticas aí que vão alimentar até os nossos dias as principais correntes globalistas aí que projetam aí o controle global da economia. Entra em cena então um aristocrata chamado Shelley, né, isso em 1812 em Londres, que vai se aproximar de William Goldwyn, né, que a esse momento já é um escritor falido e meio anônimo. Ele vai se aproximar de Goldwyn, vai se encantar pela filha de Goldwyn e Mary Wollstonecraft, né, que já é falecida, e sua filha chamada Mary Goldwyn, que já é uma jovem. Shelley, apesar de ser casado, ele se enamora da filha de Goldwyn, e em certos acordos ali com o pai dela, acaba fugindo, né, para a Suíça e assumindo um relacionamento, o Shelley abandonando a sua esposa, mas a grande obra aí a grande ação do Shelley foi tentar reviver a antiga Ordem Illuminati. Ele vai recriar a Ordem Illuminati aí com o mesmo conceito aí de revolução e de libertinagem sexual, né? Ele vai dizer, inclusive, isso está na página 111, que a castidade é uma superstição do modelo, uma superstição, né, acalentada ou produzida pela visão evangélica, e que seria difícil conceber um sistema mais hostil à felicidade humana do que o casamento. Ou seja, ele vai dar continuidade à mesma linha que vem aí
atravessando a história de libertação sexual, de oposição ao conceito cristão de fé, de religiosidade, e a libertação aí da libido humana, né? Em 1822, Shelley acaba morrendo afogado. Nos anos seguintes, a sua esposa Mary Goldwyn acaba se tornando aí, prostituta e vivendo uma vida aí de liberdade sexual total. Mais tarde ela conhece Augusto Comte, né, isso por volta de 1820, 1821, 22, e se por coincidência, influência ou não, o Comte vai se tornar um antirrevolucionário e criar um sistema filosófico que ficou conhecido como o positivismo, né? Na filosofia positivista, ela vai se tornar um sistema de controle, né? E que também, por coincidência ou se por algo planejado, ele vai se tornar uma espécie de regime mundial dominante aí no final do século XX, né? O próprio Aldous Huxley, ele vai chamar o positivismo de Comte de catolicismo sem cristianismo, né? E do mesmo modo que a espiritualidade jesuíta, o positivismo teve seu sentido alterado e usado aí para serviços da maçonaria no decorrer do tempo, né? A grande contribuição aí de Comte, então, para aquela sociedade vai ser conceber um tipo de ideia onde o industrialismo seria a nova forma de ordem social que substituiria toda a ordem antiga, né? Essa nova ordem seria baseada então na ciência e não mais na religião. Isso iniciou aí uma busca de se criar o novo homem e a nova sociedade dentro desse molde positivista, né? Baseado exclusivamente na ciência como dogma e não mais na religião ou no pensamento cristão. Essas ideias vão influenciar alguém chamado Said-Simon, né? Que ele vai trabalhar com essa ideia de industrialismo e nova ordem social, idealizando um tipo de paraíso na Terra, né? O Said-Simon, ele vai trabalhar com a ideia do falanstério, né? Que são comunidades intencionais ou organização comunitária, baseada em princípios socialistas como a propriedade coletiva, né? A coletividade dos meios de produção e a prescrição, né, do comportamento como a plena liberdade sexual. O termo falanstério, para você ter ideia, ele significa falange, legião ou turma. E no Brasil teve algo do tipo, ou pelo menos uma iniciativa, né, que foi a comunidade intencional em Santa Catarina, né, e chamada Falanstério do Açaí. E no Paraná, se eu não me engano, também teve a colônia Cecília. Eu não sei até onde isso foi, né, até onde foi realmente aí levado a sério, mas teve essas duas iniciativa para a criação de um falanstério, de uma falange. E nos Estados Unidos também teve a La Reunion, no Texas, a falange norte-americana em Nova Jersey, né, isso pelo século XIX mais ou menos, mas nenhuma dessas iniciativas, nenhuma delas deram certo, né? O conceito de falanstério era de que jovens de ambos os sexos seriam internados nessa espécie de fábricas, né, e produziriam bens úteis para uso comum deles mesmos e teriam como gratificação a plena liberdade sexual, né? É uma espécie, como na década de 60 o movimento hippie previa, né? A liberdade sexual e a produção de bens apenas para consumo daquela própria comunidade. Era o protótipo ou integração de um sistema econômico socialista aliado ao sexo como sistema de controle social. Depois disso, o Augusto Comte ele vai se envolver com uma prostituta chamada Caroline Maciço por volta de 1825. Eles vão se casar, mas devido à constante infidelidade dela e às crises de ciúme do Comte, ele acaba tendo surtos aí de insanidade, problemas mentais e tenta o suicídio. O Comte, para você ter ideia, ele chegou a ser tratado pelo Dr. Esquirol, que foi o mesmo que também cuidou do Marquês de Sade, né? Entre idas e vindas aí
entre Conte e sua esposa. Ele acabou em abril de 1827 tentando o suicídio pela segunda vez, mas dessa vez, enquanto tentava se afogar no rio Siena, né, ele acabou tendo um choque de realidade e decidiu viver e ocupar sua mente com coisas mais produtivas. Ele abandonou então a ideia do suicídio, abandonou a depressão e se curou aí, se concentrando então em sua ambição primordial, que era organizar a sociedade dentro de um padrão aí científico, ou seja, a organização científica da sociedade, né? Para substituir todo o regime anterior à Revolução, né, a um novo tipo de revolução científica. Contudo, esse pensamento aí mais filosófico e sociológico, ele considerava aí a Revolução Socialista dentro de um molde utópico, né, ou moderado. E isso acabou também não prosperando muito na sociedade daquela época, que estava muito sexualizada e muito sedenta de sangue, e acabou voltando aí no cenário público a velha e conhecida Revolução Armada, né? Revolução de sangue e guerra civil. Isso mais ou menos em 1848, que foi repercutida aí esses eventos revolucionários em toda a Europa, marcadamente na Alemanha e na França. Para se ter ideia, na França essa revolução, né, esses eventos revolucionários, eles foram chamados de Revolução de Fevereiro, né, e levaram à criação da Segunda República Francesa, que culminou aí, ou iniciou com a queda do rei Luís Filipe, que aconteceu no mês de fevereiro. Por isso essa revolução aí se chamou Revolução de Fevereiro, né? E na linha histórica aí, um dos participantes dessa revolução foi um jovem maestro, né, e compositor chamado Richard Wagner. E ele, para você ter ideia, ele já havia se aproximado de um também revolucionário russo, Mikhail Bakunin, né? Ou seja, os personagens vão se encontrando, se remodulando, compartilhando mutuamente aí seus ideais filosóficos revolucionários e dando aí seguimento a toda essa questão aí da revolução como arma política e da revolução sexual como arma ideológica e controle social. Ele vai escrever ali, o Wagner, Richard Wagner, vai escrever um livro que também serviu de combustível aí para a revolução sexual, chamado Arte e Revolução, e vai inundar aí o cenário político e cultural com os seus escritos, especialmente, aliás, com uma ópera, né, que foi de muito sucesso, que foi Tristão e Isolda, né? O Wagner vai criar essa peça cultural pela qual ele vai transmitir aí, né, ou dar seguimento à transmissão de uma ideia da libertação sexual, mas de uma forma aí de revolução, né, cultural, né? Seria um protótipo da guerra cultural que vemos em nossos dias. Isso aí, na época, teve grande aí ênfase do Richard Wagner aí, através de Tristão e Isolda, através de Arte e Revolução e através de várias coisas que ele criou. Nessa mesma época, surge Nietzsche em cena, né, vai se tornar amigo desse maestro Richard Wagner, e eles vão dar prosseguimento ao que o autor Jones vai chamar de terrorismo cultural, né? E Wagner e Nietzsche, eles se tornam amigos, e já na virada do século XX, os escritos de Nietzsche, ele vai se tornar aí a filosofia, uma das filosofias mais tóxicas que a humanidade já viu, né? E assim encerra a parte 1, tem início a parte 2, e vai contar a história a partir de Paris, 1885, e vai ser tema aí para o próximo áudio.